No vídeo de hoje eu vou falar sobre a vitória importante do Grêmio contra o Juventude 3-1, 3 gols de Carlos Vinícius. Como é o contrato do centroavante que chegou agora em julho para o Grêmio e já tem 6 gols em 7 jogos. O futuro do Mano Menezes, a situação na tabela de classificação, vem aí eleição para presidente e as tentativas das grandes contratações dos candidatos. Tudo isso a partir de agora aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e de Arroz Prato Fino. Eu falo aqui dos estúdios da Rádio Gaúcha, de GZH, estava no trabalho, na cobertura de Grêmio 3, Juventude 1. Uma vitória muito importante, o Grêmio precisava dar uma resposta depois da derrota, da maneira como perdeu para o Bahia, que jogou muito bem na arena. Ganhou por 3-1 com autoridade, e fica numa situação na tabela do Campeonato Brasileiro onde afasta aquele perigo de proximidade com o Z4 e ainda pode ter alguma possibilidade, de uma eventual vaga para pré-Libertadores desde que o G6 vire G7 ou G8. O problema, matematicamente isso é possível, mas o problema é que não tem como ter certeza que isso vai acontecer. Vamos acompanhar agora, durante a semana, as semifinais da Copa Libertadores da América, com os jogos da volta. O Flamengo ganhou por 1-0 do Racing e tem o jogo da volta quarta-feira na Argentina. Vai ser difícil. E o Palmeiras levou 3-0 da LDU em Quito e tem o jogo da volta quinta-feira em São Paulo. O Palmeiras, é forte, mas ficou muito complicado. Se o Flamengo ou o Palmeiras for o campeão da Libertadores, já tem uma vaga a mais, o G6 já vira G7. E aí tem que esperar na Copa do Brasil, se, por exemplo, o Cruzeiro for campeão, como está nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, vira G8. Para o Grêmio depende muito disso e de uma boa campanha nos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro. Então vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Neste domingo, uma grande atuação do Carlos Vinícius. 3 gols. Ele foi contratado em julho e em 7 jogos pelo Grêmio tem 6 gols marcados. Olha, um início de trajetória do Carlos Vinícius muito importante, centroavante. Ele está fazendo o que se espera de um centroavante. Presença de grande área, força física, bom arremate. Ele conclui muito bem para o gol e está com esta boa média de gols do início da sua trajetória. Carlos Vinícius voltando para o Brasil, depois de 9 temporadas na Europa, jogou no Benfica, no Mônaco. Teve uma boa média de gols no Benfica, jogou no Galatasaray também, chegou a jogar no Tottenham da Inglaterra. Por último, estava no Fulham, terminou o contrato dele, ficou livre e a situação contratual dele com o Grêmio é a seguinte. Ele estava livre no mercado, veio sem o custo da compra, assinou um contrato com um bom salário e o contrato é até dezembro de 2026. Então tem a segurança aí da futura direção do Grêmio de no começo do ano que vem saber que o Carlos Vinícius tem contrato de mais um ano pela frente com o Grêmio e certamente vai abrir a próxima temporada como centroavante titular. A situação do Mano Menezes e como vai ficar dependendo do resultado da eleição do Grêmio. Eleição que já na quinta-feira agora tem votação dentro do Conselho Deliberativo, com 3 candidatos, Odorico Roman, Paulo Calef e Jorge Bastos. Quem ultrapassar a cláusula de barreira, 20% dos votos, vai para o segundo turno, com a votação com os sócios do Grêmio no dia 8 de novembro. Então falta muito pouco para se saber quem será o próximo presidente do Grêmio. Ninguém, até agora, confirmou de que o Mano Menezes continuará como técnico para o ano que vem. Até porque é natural que os candidatos queiram saber como o Grêmio vai terminar nessa temporada. Tem uma cláusula do contrato do Grêmio com o Mano Menezes que diz o seguinte: se ele conseguir classificar o Grêmio para a Copa Libertadores da América, o contrato será renovado automaticamente. Até na entrevista coletiva depois da vitória deste domingo contra o Juventude, o Mano Menezes foi perguntado sobre isso. Ele falou um negócio muito interessante, utilizando outras situações que ocorreram na sua carreira. Independente de questão de cláusula, para ele o importante, o fundamental é ter confiança no trabalho e na relação. O próximo presidente do Grêmio tem que querer trabalhar com o Mano Menezes, senão também não adianta, Isso parece muito bem resolvido para o Mano. Ele tem contrato até o dia 31 de dezembro, vai tentar terminar o ano da melhor maneira possível e a decisão é do futuro presidente, O futuro presidente é que vai definir o que vai acontecer
sobre a questão de técnico para a próxima temporada. Aliás, já se tem um trabalho que é muito forte entre os candidatos também para a tentativa de contratações importantes e de impacto para a próxima temporada. Paulo Calef vem falando sobre isso, né? Da tentativa de repetir aquele plano que deu certo com o Soares e, na avaliação dele, a chegada, se ele for eleito como presidente do Grêmio, de um jogador de um impacto até maior. E aí, naturalmente, que já se falam de alguns nomes, né? Se fala muito no nome do Benzema, francês, que tem uma carreira com muita coisa importante, está na Arábia Saudita, sem dúvida que seria uma grande contratação, né? Se falou também no nome do Lewandowski, centroavante com uma média de gols fantástica. E eu recebi a informação que do lado do Odorico Roman, os dirigentes que vão trabalhar no seu departamento de futebol estão também trabalhando para tentar fechar uma grande contratação de grande repercussão em caso de vitória na eleição. Então, vamos ver como serão estes próximos dias com este trabalho dos candidatos à presidência do Grêmio tentando trabalhar para contratar. Quem é que será que vem aí? Deixe a sua opinião, deixe o seu palpite. Aliás, sobre a eleição, eu recomendo, e acho que é um material muito importante para o sócio do Grêmio formar a sua opinião. Só voltar nos 2 vídeos anteriores, tem entrevistas completas que eu fiz com os 2 profissionais que serão os CEOs, né, de Paulo Calef, que são os CEOs escolhidos por Paulo Calef e por Odorico Roman. Entrevistei o Alex Leitão, com passagem pelo Orlando City, pelo Atlético Paranaense, pelo Neon da Arábia Saudita, é o nome escolhido para ser CEO do Grêmio em caso de vitória de Odorico Roman na eleição. E também entrevistei o Jerônimo Santos, que teve uma longa trajetória no Grupo Ipiranga e que é o responsável por este projeto do Paulo Calef do Gols de Vantagens. Então ele explica tudo isso muito bem na entrevista. Então tem essas 2 entrevistas aqui no canal do Gabardo para você conferir. Alex Leitão, CEO de Odorico Roman, Jerônimo Santos, CEO de Paulo Calef. E o espaço vai ficar aberto também para o CEO escolhido por Jorge Bastos, para que o torcedor do Grêmio fique bem informado para ajudar a formar o seu processo de decisão nesta eleição que vem pela frente. Semana para o Grêmio de treinamentos, torcendo quarta e quinta-feira para o Flamengo e Palmeiras na Libertadores, para o G6 já virar G7, e o Grêmio volta a jogar no próximo final de semana contra o Corinthians em São Paulo, adversário que tem a mesma pontuação do Grêmio na tabela de classificação. Então é um confronto direto. Valeu, pessoal. O vídeo em nome de KTO e de Arroz Prato Fino. Uma boa semana. Até a próxima.